Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu trago para vocês a análise intraday do mini índice diariamente. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo, pois isso me ajuda demais e me motiva a trazer mais conteúdo para vocês. Então vamos lá para o vídeo. O mercado desta segunda-feira foi um mercado bem complicado, só que ao mesmo tempo proporcionou bastante oportunidade. Infelizmente foi um dia que eu não operei, que ocorreram problemas de internet aqui na minha cidade e só voltou umas 3, 4 horas da tarde. Então eu fiquei sem operar durante o dia. Inclusive falei sobre isso no Instagram. Se você não me segue, me siga lá no Instagram. Bom, vamos lá. O mercado abriu justamente no patamar. Só recapitulando, vamos recapitular primeiro um pouquinho. A gente havia visto na sexta-feira e no dia de sexta-feira ele fechou em alta, certo? Contudo, essa alta ainda estava dentro da baixa, da LTB, certo? E no vídeo de sexta-feira a gente havia comentado, a gente havia analisado e lido que o preço, como teve uma correção, mesmo que seja mínima, de um candle só diário de alta, ele ainda tinha espaço para queda. E como ele ainda não havia rompido de fato essa LTB, ele veio romper essa LTB de fato só no dia de hoje, essa baixa no dia foi lida e analisada no vídeo de sexta-feira. Se você não viu, veja o vídeo. Eu recomendo que você veja para que você entenda o que eu estou falando. O mercado já abriu no patamar de uma resistência, certo? Essa resistência é de quinta-feira, vamos lá, sexta, quinta, tá aqui, ó. Na verdade, do final de quarta, né? Ela tá aqui, ó. É uma resistência em que a gente havia montado ela justamente do gap que ocorreu de quarta para quinta. Então nós deixamos essa linha aqui marcada, pois ela foi relevante para quinta, para sexta e para hoje, porque o mercado abriu justamente nela. Como nas outras linhas a gente tirou e tudo mais, porque não está fazendo mais relevância. O mercado abriu em um leve gap de alta, contudo foi exatamente na resistência, ó. Abriu exatamente na resistência. Tentou fazer um micro rompimento, como vocês podem ver aqui no candlezinho, no pavio que ele deixou muito minúsculo, mas não conseguiu e já foi em queda. Em seguida a gente observa que o preço ele foi trabalhando justamente nessa queda, só que nós temos a nossa LTB aqui macro, que é dos 60 minutos. E essa LTB, a gente só poderia entrar vendido nela se houvesse confluência para a queda, ok? Então, que confluência foi essa? Houve confluência em tempos menores. Vamos colocar aqui no 2 minutos, para que eu explique para vocês, porque no 5 foi o mesmo gatilho, contudo o stop ficou muito caro. Ó, o mercado abriu, ok? Houve uma distribuição aqui, justamente pela falta de decisão do preço, e ele fez um alargamento. Consegue enxergar isso? Em seguida, esse candle aqui rompeu o alargamento, ó. Conseguem observar isso, né? Ele fez um pullback, ó. Vou esticar um pouco mais para cá logo. Ele fez um pullback e tentou romper a LTB macro. Em seguida veio testar justamente a média de 50 que estava na proximidade com a VWAP. Esse candle aqui, ó. Certo? Quando esse candle rompeu aqui, já era uma entrada. Aqui, ó.
O fechamento dele. Beleza? Aqui até poderia ser uma entrada. E não, perdão. Aqui, ó. Aqui até poderia ser uma entrada já. Só que seria uma entrada muito arriscada, pois o movimento de teste justamente da área ainda não tinha ocorrido, certo? Então aqui seria de fato a entrada. A entrada seria aqui, no fechamento desse candle. O stop ficaria aqui. E a gente iria conduzir a operação pela FIBO. Vamos lá para os 5 minutos. Ó, por que eu estou falando isso aqui, ó? Porque aqui a gente observa que nos 5 minutos a sua entrada teria que ser aqui. Entendeu? O contexto de questão de entrada, enquanto no 2 minutos a entrada foi aqui. Beleza? É basicamente isso. Mas o contexto da entrada é a mesma, certo? Ele veio aqui, testou a média de 20 e a VWAP estava na proximidade e em seguida fechou para fora delas. Vamos pegar aqui a FIBO, esse topo para esse fundo. Aqui nós temos o primeiro alvo, que foi aonde ele veio. Você poderia sair aqui, inclusive. E aqui nós temos o segundo alvo. Foi aonde ele cravou. Ele deu aquele tique no segundo alvo e depois o preço voltou. Ok? Aqui, basicamente, se você correu com a operação até o segundo alvo, obrigatoriamente você teria que fazer uma parcial já aqui. Obrigatoriamente, no primeiro alvo. Por quê? Porque depois que ele rompeu, a média ficou muito distanciado. E isso fez com que o preço trabalhasse para que as médias voltassem a ficar próximas uma da outra. Certo? Que foi o que ocorreu. Ó. Ele veio, ficou testando o rompimento, mas não conseguia, até que ele veio ao segundo alvo. Ok? Em seguida, nós só temos mais duas operações, que é uma de compra e uma de venda. Contudo, as duas são extremamente arriscadas, da qual eu não aconselharia você fazer caso você fizesse ou fez. Eu não aconselharia você a fazer. A primeira seria justamente aqui, ó, quando ele tocou o segundo alvo, ele fez um padrão gráfico, que foi justamente esse aqui, ó. Ele fez um micro, ombro, cabeça, ombro. Certo? Por que micro? Porque no gráfico diário, quando ocorre esses tipos de padrão, eles não ocorrem com tanta força como ocorre no macro. Beleza? É basicamente por isso. Então, micro, ombro, cabeça, ombro. Então, você entraria justamente aqui no rompimento. Você entraria aqui, nesse candle aqui, no fechamento dele. Seu stop teria que ficar aqui e você iria conduzir a operação até aqui, que foi onde ele veio. Contudo, a sua saída seria aqui, embaixo. Por quê? Vamos pegar nossa FIBO. Aqui, ó. Ele foi exatamente até o segundo alvo da FIBO. Então, a sua saída teria que ser aqui, justamente, um pouquinho mais embaixo. Que é onde eu tinha desenhado. Ok? Essa foi a compra. Em seguida, a venda. A venda seria basicamente também no rompimento da média. Contudo, o rompimento da média já foi no final do mercado. E foi justamente aqui, ó.
nesse candle de ignição, onde ele de fato rompeu. Esses candles aqui, por mais que esses dois candles aqui, por mais que eles tenham rompido, são candles de indecisão. O preço ainda não está decidido se ele realmente vai cair ou não. Foi nesse candle que ele decidiu que ia cair. Então aqui você iria conduzir o preço. Até onde? Até justamente o nível da FIBO, que é aqui. Então sua saída seria aqui. Ok? Vamos olhar o macro, como nós sempre olhamos todo dia. O Infoot de 60 minutos e o IBOV. Está logo aberto aqui. Diário. Vamos primeiro para o Infoot. Aqui, ó. Aqui é a linha onde a gente havia marcado no macro, que é justamente de maio. Ó. Lembra aqui que eu havia comentado sobre essa linha no vídeo anterior? Pois é. Ela foi relevante para sexta e para hoje. Por que para hoje? Porque o preço veio justamente até ela e em seguida caiu. Ou seja, ele fez um pullback nela. Né? Ele caiu, veio testá-la, rompeu ela, veio testar e em seguida caiu. Então agora nós temos basicamente uma outra LTB já aqui, ó. Só que vamos aguardar os próximos dias para confirmar o movimento, ok? Ainda há espaço para queda aqui. Se a gente for parar para pensar, ó, por mais que o mercado esteja caindo, é importante deixar claro isso. Por mais que o mercado esteja caindo, ele ainda não caiu nem 5% de toda a alta que ocorreu, certo? E eu vou mostrar no IBOV isso. Aqui, ó. Aqui nós temos um canal de alta, gente, ó. Se a gente for traçar aqui, ó, o canal de alta começou e aqui. O canal de alta começou aqui, ó. Nós temos daqui até aqui. São 26,33%. E da queda, agora que completou 6%. Então, em comparação à queda, não é preciso tanto alarde. O mercado é cíclico, acontece. Então, vamos lá. Voltando aqui. Aqui nós temos uma região de pressão de preço, essa azul aqui, ó, uma região de pressão de preço, ok? Onde eu tenho topos relevantes e eu tenho a duplicação desse canal de alta aqui, onde justamente na sexta-feira ele testou e fechou em alta, justamente respeitando esse canal. Contudo, no dia de hoje, ele já veio com o rompimento dele. A gente vai saber só nos próximos dias se esse é um falso rompimento ou não, ok? Porque cada candle desse é um dia. Esse é o gráfico diário. Cada candle desse representa um dia. Aqui, querendo ou não, ainda há espaço para queda, pois está na pressão, na região de pressão de preço. Nós temos aqui a região de 50% da FIBO, que está traçada aqui no macro. E temos também o suporte do caixote, que está aqui, ó. Então o preço ainda pode cair aqui e recuperar. Ele pode ocorrer de ele cair e recuperar. Essa é a primeira situação. A segunda, fazer uma lateralização do preço. Essa é a segunda opção. E ele já no dia de amanhã corrigir justamente para voltar para o canal, que é a terceira opção. Ele pode correr esses três movimentos. Contudo, em virtude da força vendedora, da força de queda, acredito que possa ser mais um dia de queda. Isso não
tira o fato de que durante o dia pode ocorrer operações de compra ou de venda. Beleza? Então, basicamente, gente, foi isso que ocorreu no dia de hoje, certo? Por mais que eu não tenha operado, eu sempre trago para vocês a análise do mini índice para que vocês entendam o contexto e o que ocorreu durante o dia no mercado. Ok? Fiquem com Deus, um abraço e tchau!